Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21. Glória a Deus. Obrigado, Milton. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Eu vou ler do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Mateus 21, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Amém? Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-mos. E se alguém disser alguma coisa, respondereis que o Senhor está precisando deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu rei manso e montado numa jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus montou sobre eles. E grande multidão estendeu as suas vestes pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, e as multidões que iam adiante e as que a seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém? Deus, esta é a tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. A nossa oração é para que, através do teu Espírito Santo, o Senhor possa mais uma vez falar conosco aqui neste lugar. Que o teu nome seja santificado em nossas vidas e através de nossas vidas, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, nós, nacionalmente, a maior religião no Brasil é o catolicismo romano. Cerca de 60% do nosso país é cristão católico, 35% é cristão evangélico ou protestante, e 5% outras religiões, como candomblé, umbanda, ateu, satanista, judeu, muçulmano. Os outros 5% são as demais religiões, Então 60% do nosso país hoje, ele é cristão católico. Glória a Deus, porque esse número já foi maior, e hoje esse número é menor. Sinal que o Evangelho tem tirado as vendas aí dos olhos de muitas pessoas, como aconteceu comigo e com você, que fomos desvendados
e descobrimos as verdades a respeito do Evangelho. No entanto, nós ainda somos muito influenciados por essa cultura, por essa prática, e é impossível não lembrar ou não mencionar o fato de que essa maior religião no nosso país está em final de quaresma, né? A quaresma é um período de aproximadamente 48 dias, que antecede a semana chamada Santa, ou a Sexta-feira da Paixão. E essa semana próxima agora é chamada de a Semana Santa. Nós não fazemos menções a essas datas, é claro, elas não são comemorativas para nós, mas até por causa da nossa cultura, pelo menos nos trazem algumas lembranças, ou algumas mensagens do Novo Testamento, que de forma correta e coerente nós precisamos olhar para ela. É claro que nós não olhamos para a Semana Santa, ou a semana chamada Santa, com o teor idólatra, de idolatrarmos, né? De praticarmos, de vivermos isso como se ela fosse real, como acontece na maior parte do Brasil. Porém, mesmo sendo uma festa cultural entre nós, ela possui alguns princípios verdadeiros, não é? Visto que nós estamos falando de cristianismo, não é? O protestantismo é um braço do cristianismo, e o catolicismo é outra ramificação, é outro braço também do cristianismo. Então nós temos sim, né, algumas essências que são iguais. Esse domingo de hoje, o catolicismo romano celebra o chamado Domingo de Ramos. É claro, como eu já disse para você, nós não estamos comemorando o Domingo de Ramos, mas orando sobre que mensagem trazer aos irmãos, e lembrando também, né, disso que o mundo lá fora está comemorando, eu quis pegar junto com os irmãos mais uma vez, porque já fiz isso aqui em outros anos, o texto aonde é extraída essa festa, ou de onde surgiu essa festa, que é celebrada pelo catolicismo lá fora, e que também é uma data, biblicamente falando, é um momento biblicamente falando, importante para o cristianismo, não é? E aí eu queria falar sobre essa data por causa disso, não por causa da comemoração do Domingo de Ramos, mas pelo fato de marcar algo importante também dentro dos evangelhos. Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 8, se retirou para o norte da Galileia, para a região onde tinha um rio, que se chamava Tiberíades, não sei se esse rio está lá até hoje, e essa região ficou conhecida como a região do Tiberíades. Jesus vai para essa região porque em João capítulo 8, ele havia sido ameaçado de morte, e as pessoas estavam tentando julgar Jesus dentro de um abismo, no capítulo de número 8. E aí o que acontece? Jesus sai, nos últimos versículos do capítulo de número 8, ocultamente daquela situação, e vai, para não ser morto naquela hora, para a região dos Tiberíades, pregar o evangelho lá, e também poupar a sua vida, para que ele não fosse morto naquele momento, porque ainda haviam algumas coisas para acontecer, né? Então, Jesus sai para a região dos Tiberíades, e lá ele permanece por algum tempo, por alguns dias, talvez algumas semanas, até que ele recebe lá no Tiberíades a notícia de que o seu amigo Lázaro estava enfermo, e posteriormente recebe a revelação de que na verdade Lázaro morreria, mas aquilo era para a glória de Deus, era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então nessa ocasião, Jesus desce da região dos Tiberíades, do norte da Galileia, para Betânia, a fim de socorrer ou orar, ou mesmo na sua mente, no seu coração, pela revelação de Deus, ele já sabia, né, que ressuscitar então a Lázaro, a quem ele tanto amava. E aí Jesus desce da região dos Tiberíades até Betânia, passa por Betânia e realiza o maior milagre do seu ministério terreno,
algo que antes nunca havia acontecido: a ressurreição de um morto de 4 dias, né? Aquilo, é claro, gerou um grande alvoroço, não apenas em Betânia, mas em toda aquela região. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e certamente a notícia se espalhou rapidamente, porque Jesus acabara de fazer um sinal que nenhum dos profetas jamais havia feito. Jesus acabara de realizar um feito que impactou aquela sociedade, e daí você começa a entender por que esse povo reconhece Jesus como profeta de Deus, no texto que nós lemos. Porque um grande milagre, algo nunca visto anteriormente, acabara de acontecer. Após a ressurreição de Lázaro, Jesus se dirige para Jerusalém. Ele vai de Betânia para Jerusalém. Chegando entre Betânia e Jerusalém, havia uma aldeia chamada Betfagé. E lá nessa aldeia, Jesus pede aos seus discípulos para que buscassem um jumento que nunca havia sido montado, e trouxesse para ele de maneira emprestada, com a promessa de que devolveria posteriormente, né, após o uso daquele jumento. E assim os discípulos fazem, vai lá e busca o jumento e levam ele para Jesus. Chegando com o jumento para Jesus, eles colocam as vestes de Jesus sobre o jumento, e Jesus monta sobre o jumento para entrar em Jerusalém, cumprir uma profecia. A profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo de número 9, que é citada apenas por Mateus, né? Mateus está escrevendo o seu evangelho para judeu, e o judeu tudo precisava ser confirmado pela lei. Então dispensa eu abrir Zacarias 9:9, é só para você ter a referência cruzada mesmo, porque o texto está exato como no Antigo Testamento mencionado por Mateus no texto que nós lemos, certo? Mateus tem que provar, tem que mostrar para o judeu. Ele está transcrevendo o evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele está transcrevendo para o hebraico, e ali ele está fazendo menção da lei. Quando você lê, por exemplo, Lucas 19:28, aonde esse texto aparece, ou você lê em Marcos 11:10, ou mesmo no evangelho de João, não é mencionado o texto de Zacarias 9:9, apenas diz que era para que se cumprisse a profecia. O versículo 5 diz assim: dizei à filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei, humilde, montado numa jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Zacarias havia profetizado que o Messias chegaria em Jerusalém, não de maneira esplendorosa, não de maneira exuberante, não como um rei aguardado pelos romanos, por exemplo, não um rei aclamado de maneira gloriosa ou grandiosa, mas a profecia relacionada a Jesus, aliás, todas as profecias relacionadas a Jesus, elas extraem a soberba e exaltam a humildade, porque assim deve ser a manifestação do evangelho na vida de todo cristão. Nunca a soberba, sempre a humildade. Embora nós estamos falando de um relato histórico, né, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que o católico chama de o Domingo de Ramos, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela serve para que nós possamos tirar dela algumas lições para a nossa vida, para o nosso cristianismo. O nosso cristianismo não tem que exaltar a homens, o nosso cristianismo não tem que exaltar pessoas, não tem que enaltecer com glamour os seus líderes.
O nosso cristianismo, é claro, assim como disse Paulo aos Romanos, 13, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, mas sem muita glamourosidade, sem muita soberba. Quando eu olho para o meu mestre, quando eu olho para o meu Jesus, em momento algum eu vejo altivez, em momento algum eu vejo soberba, em momento algum eu vejo alguém que quer ser aclamado de maneira glamurosa. Eu vejo alguém simples e humilde, desde o seu nascimento. Herodes e os demais judeus daquela época esperavam o nascimento do Messias num berço de ouro, nos palácios. Qual é o primeiro lugar que os magos que desceram do Oriente foram procurar pelo Messias, que a nova estrela haviam apontado? Após 2 anos de caminhada a pé, eles chegam em Jerusalém e falam assim: nós vamos caçar o rei, dos judeus. Onde está o rei dos judeus? Deve estar no palácio. Vamos lá no palácio, bater na porta e ver se o rei dos judeus está lá. Eles batem a porta do palácio e quem sai para atender a porta, alegorizando, é claro, é Herodes. E eles fazem a pergunta: viemos ver o rei dos judeus, onde pois ele está? O Herodes coça a cabeça, era muita soberba, era um ciúme danado de liderança. O ciúme de Herodes por liderança era incomum. Sabe o que dados históricos nos relatam? Ele matou 19 pessoas que tinham a possibilidade de tirar ele do trono. Entre as 19 pessoas ele matou 8 filhos, todos os seus irmãos mais velhos. Chegou a assassinar a própria mãe, porque ela ameaçou tirar ele do governo. Aí chega alguém na porta de seu palácio e fala para ele assim: você não é o rei, e nós viemos ver o rei, nos mostre o rei. Aí Herodes pergunta para eles: quanto tempo vocês estão viajando? Eles: 2 anos. Herodes manda matar todas as crianças menores de 2 anos entre os judeus, para que ele não corresse o risco de perder o seu trono. É nisso aí que José e Maria pegam o ouro dado pelos magos que vieram do Oriente e fogem para o Egito. E Jesus vai viver um período no Egito, até que aquilo passasse e eles voltassem para a Galileia. Mas aonde eles aguardaram o Messias? No palácio. Até os dias atuais, os judeus esperam o Messias montado num cavalo branco, com espada desembainhada e coroa sobre a cabeça, liderando os povos à frente de um exército para a batalha. Mas não foi assim que o nosso rei veio. Faço minha as palavras do escritor Philip Yancey, americano, no livro O Jesus que eu nunca conheci. O nosso rei era esperado num palácio honrado, e escolheu nascer numa manjedoura cercado por animais. O cristianismo não me senta no trono, o cristianismo me leva à manjedoura. O cristianismo não me honra com carruagens, o cristianismo me leva no animal de carga, porque o cristianismo não me exalta. O cristianismo precisa me fazer humilde. A primeira característica trabalhada pelo Espírito Santo no caráter de um cristão é a humildade. E humildade para nós, no nosso tempo, é algo pouco ensinado. Sinal que a nossa geração não olha para o Cristo verdadeiro. Porque se olhássemos para o Cristo verdadeiro, não queríamos ser bispos, não queríamos ser apóstolos, não queríamos ser honrados, não queríamos ter 200 ou 300 mil seguidores apenas, Se nós olhássemos para o nosso Cristo, nós não queríamos viver de aparência. Se olhássemos para o nosso Cristo, não queríamos ser aclamados, nós gostaríamos de viver de maneira
humilde, porque é isso que o Jesus que entra triunfalmente em Jerusalém vai nos ensinar. Eu gosto sempre de olhar para esses dois textos, pelas duas maneiras de pensar. É claro que o que difere essas duas maneiras é um pequeno detalhe. O primeiro é que não era comum pessoas serem carregadas. Apenas reis eram carregados, certo? Apenas reis eram carregados. Isso aí é uma máxima para aquela geração. Pessoas simples, pessoas humildes, no sentido de condição social, não eram carregadas, não tinham animais para transporte próprio. Apenas ricos, apenas reis, tinham condições para ter um transporte próprio. E o transporte próprio que Jesus está entrando em Jerusalém é um 0 quilômetro. O texto diz que ele nunca havia sido montado por ninguém. Esse é o primeiro detalhe do texto. A entrada é triunfal porque Jesus está entrando carregado, com um meio de transporte, como o rei que de fato ele é. E ele é considerado rei nesse texto. Lucas 19, 28 e Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Ele ocupa, reconhecido pela comunidade local, o seu terceiro ofício. Nesse texto, inclusive, aparece segundo e terceiro, Quais são os 3 ofícios de Cristo? Ele foi sacerdote, porque como sacerdote, ele levou o homem até Deus. Ele é rei, porque está entrando aclamado como rei, montado no meio de transporte em Jerusalém. E ele é profeta, porque ele traz os sinais de Deus para a vida do povo. Então ele é profeta, sacerdote e rei. E esses 2 ofícios são apontados aqui nesse texto. Então o Senhor é rei. Nesse texto aqui ele está sendo aclamado como rei, porque ele está entrando em Jerusalém com vestes reais, sendo transportado por um animal. Qual é os 2 detalhes que diferem essas duas opiniões? Primeiro detalhe, o animal não era dele, era emprestado. Segundo detalhe, que vai tirar a soberba e levar para o patamar da humildade. O animal que está transportando Jesus não é como as éguas do faraó, não são como os cavalos reais que Herodes tinha, nem como as grandes carruagens que carregavam os líderes romanos naquela época. Ele é transportado por um animal de carga, por um jumento, que é o detalhe que faz quebrar toda a soberba e nos conduz ao caminho da humildade. Ao mesmo tempo que ele é rei, ele é um rei humilde. Ao mesmo tempo que ele é profeta, ele não se ensoberbece. Ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele sai fora do glamour. Porque o nosso rei é humilde. Nós nunca erramos, irmãos, pela humildade. Foi esclarecedor para mim quando eu li Filipenses 2, e em Filipenses 2, se eu não me engano, no versículo 3, Paulo fala sobre o significado da palavra humildade. Para Paulo, sabe o que é humildade? É quando você reconhece o próximo como superior a você mesmo. Está em Filipenses 2, entre 1 e o 3. Isso é humildade. Quando você olha para o outro e reconhece o outro superior a você. Humildade não é ser feito de bobo. Humildade não é levar prejuízo sempre. Humildade não é ser passado para trás em todas as situações. Humildade é quando a pessoa tem a capacidade de olhar para o seu próximo e nunca se reconhecer superior a ele. E é tão ruim quando você é discriminado pela sua cor de pele,
pela sua condição social, pela sua fé. Não dói na gente, só quem já foi discriminado sabe o tanto que dói quando alguém se acha melhor do que você e te humilha em função disso. Humildade é o oposto. É quando você olha para alguém e reconhece esse alguém superior a você. Isso é humildade. Nós nunca perdemos por aprender com o nosso Senhor, em sermos humildes. A entrada triunfal em Jerusalém não é por cima, é por baixo. No momento que Jesus está entrando em Jerusalém, algumas pessoas balançavam as suas vestes brancas das janelas, agora pegando pelo texto do Evangelho de Lucas. E outros cortaram ramos das árvores e balançavam os ramos na janela, como sinal de aclamação, de estar fazendo Jesus o rei deles. Por quê, irmãos? Porque pelo motivo da ressurreição de Lázaro, um dia antes, e por tudo aquilo que Jesus já havia feito em Jerusalém, e através da vida de seus discípulos, eles estão reconhecendo que espiritualmente Jesus é o rei deles. Sabe como que eu trago isso para mim? Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eu aprendo a reconhecer Jesus como meu rei. Não se esqueça disso, meu irmão. Ele é o seu rei. E você vive debaixo do governo dele. Não é de governo humano. Não é de governo terreno. O seu governo é de Cristo. E ele será sempre bom, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele sabe exatamente o que ele está fazendo com a sua vida. O seu rei é Jesus. Se você ainda não aclamou Jesus como rei no seu coração, faça isso hoje. Não perca a oportunidade, não saia por essas portas sem reconhecer Jesus como seu rei, por tudo aquilo que ele já fez por você. Talvez não pelas coisas visíveis, talvez não pelas bênçãos recebidas, pelo preço que ele vai pagar após esse texto que nós lemos, por ter morrido por você na cruz do Calvário. Por você estar condenado ao inferno, e ele ter descido do céu, se esvaziado da sua glória de Deus, para morrer no seu lugar, e te dar a vida eterna. Reconheça ele como seu rei. Aclame Jesus como rei sobre o seu coração. Entregue a sua vida ao governo dele. Não há lugar melhor para a nossa vida estar do que nas mãos de Jesus. Ele tem que ser o seu rei. Ele quer ser o seu rei. Ele quer governar a sua vida. E nós que já fizemos isso, precisamos entender que não vivemos mais para nós mesmos. Gálatas 5, 19 ou 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivia na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós não vivemos para nós mesmos. Você não vive para você, você vive para o seu rei, você vive para Jesus. Temos dificuldades, irmãos, em compreendermos isso. A nossa geração vive por festas, a nossa geração vive por comemorações, a nossa geração vive por dinheiro, a nossa geração vive por ela mesma. Inclusive a nossa geração de cristãos. A nossa geração de cristãos vive por uma placa denominacional ou pelo nome de um grande líder. Mas o que nós menos estamos vivendo é pelo Senhor.
E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém me leva a viver por Jesus. Viva para Cristo. Trabalhe para Ele. Faça pelo nome dEle. Faça por adoração a Ele. Não faça para homens, não faça para a instituição. Faça porque Ele te amou e se entregou por você, porque nós vivemos pelo nosso Rei, e podemos dizer: Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Viva para Jesus, acorde para Jesus, trabalhe para Jesus, pregue o Evangelho por amor a Jesus, ore por pessoas por causa de Jesus. Nós precisamos colocar em evidência o nosso Rei, porque é para Ele que nós vivemos, é Ele que reina, é Ele que governa sobre o meu coração e sobre o seu coração. Não é uma coisa que nós fizemos uma única vez, é algo que nós precisamos fazer cotidianamente. Acordar pela manhã e dizermos: Senhor, em suas mãos eu entrego a minha vida. Entregue seu dia nas mãos de Jesus. Quando a sua segunda-feira for começar, entregue a sua segunda-feira nas mãos de Jesus. Entregue cada cliente que você vai atender no seu local de trabalho nas mãos de Jesus. Entregue cada liderado seu nas mãos de Jesus. Entregue seu patrão, entregue a sua produção nas mãos de Jesus, porque Ele é o nosso Rei e é para Ele que nós vivemos. Reina em mim, Senhor. Reina em nós. Reina na nossa igreja. Reina na nossa casa. Reina na minha família. Ele é o nosso Rei. É dele que nós precisamos depender. Logo depois de Jesus entrar e as pessoas aclamarem com ramos e vestes brancas, conforme citou Lucas, eles falam também uma frase: grandes multidões com as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. As multidões iam adiante, e os que seguiam clamavam: Hosana, que significa bendito, né? Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eu aprendo com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém a ser humilde. Amém? Eu aprendo com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém a reconhecê-lo como Rei. Amém? Eu aprendo com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém a evidenciar Ele. Amém? Não são os discípulos que estão sendo evidenciados, não são os apóstolos que estão sendo aclamados, eles estão trabalhando em prol do seu Rei. E o nome de Jesus é evidenciado nessa entrada. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana. Nós precisamos, irmãos, evidenciar Cristo. Colocar Jesus na posição de destaque. É Ele que tem que ser evidenciado pela igreja. Quando Jesus deixa de ser evidenciado pela igreja, algo vai dar errado lá na frente. Porque homens caem, morrem, passam, mas aquele que ressuscitou permanece para sempre. Chega de evangelho que evidencia homens. Nós não podemos construir uma igreja que evidencia instituição. O nosso pensar
precisa ser semelhante ao de João o Batista, que ele cresça e eu diminua. Isso não vale só para mim que sou o seu pastor, não. Isso é para você lá no seu local de trabalho, que ele cresça e eu diminua. Isso é para você lá na sua faculdade, que ele cresça e eu diminua. Porque se nós não evidenciarmos Cristo, perdemos o sentido do cristianismo. Perdemos o sentido do cristianismo. É Ele que tem que ser evidenciado. Nunca a instituição pode ser maior que o nome de Jesus. Nunca o nome de alguém pode ser maior do que o nome de Jesus. Temos até um exemplo no mundo espiritual, né? O pessoal está lá na igreja de Corinto e eles vão expulsar um demônio. Aí um fala assim: sai em nome de Paulo. Aí o demônio responde assim: eu sei quem é Paulo. Em Atos, né? Coríntios não, em Atos, confundi o texto. Eu sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? E aí dá uma tunda no pessoal que estava expulsando o demônio, né? Por quê? Nunca o nome de alguém pode sobressair o nome de Jesus. Filipenses 2, de 5 a 11, vai dizer que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, que um dia todos os joelhos, todos, sem exceção, dos que estão na terra, no céu ou embaixo da terra, se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Todo joelho vai se dobrar. Tomara que o nosso seja agora, porque difícil será para o joelho que se dobrar tarde demais. Quando a igreja for levada aos céus no arrebatamento, encontrar com seu rei, e vier a grande tribulação, e o inimigo imperar, e o negócio começar a ficar feio aqui nessa terra, as pessoas vão dobrar os joelhos e vão falar: Jesus é o Senhor, e não vai adiantar mais nada. Quando ele vir com a igreja 7 anos depois, para cumprir o milênio aqui nessa terra, e aqueles que não se salvaram, dobrar os joelhos e reconhecer, falando: realmente Ele é o Rei, será tarde demais. O ideal é agora. Reconheça que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, agora, porque todo joelho vai fazer isso, só que tomara que não seja tarde demais para fazer. O texto diz que Ele tem um nome que está acima de todo nome, o maior nome, o nome mais doce. O Antigo Testamento profetizou sem saber quem era, que o seu nome seria como mel que escorre dos meus lábios. O nome de Jesus é doce, o nome de Jesus é puro, o nome de Jesus está sobre todo nome, e é esse nome que tem que ser evidenciado. É esse nome. Esse é o nome que tem que aparecer na sua casa. Esse é o nome que você tem que agradecer quando recebe uma bênção. Esse é o nome que você chama quando você precisa de alguém para te socorrer. No Antigo Testamento, o judeu clamava por Adonai. No Antigo Testamento, o judeu clamava por Elohim, o Criador dos céus e da terra. No Novo Testamento, por causa de João 14, nós nos recorremos a Jesus, porque em João 14, na canção que nós cantamos aqui durante o louvor, ele disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis, porque é o nome de Jesus que tem que aparecer em nossas vidas, é o nome dele. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém me ensina que quem tem que ser aclamado é
Ele. É Ele. Não a nós, Senhor, diz o Salmo 115, versículo 1. Não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória e o louvor para todo o sempre. Amém. É o nome dele. Seja grato a ele. Não pense que é o seu próprio merecimento. Não pense que são as suas próprias forças. Mas é o Cristo em você e através de você que tem feito grandes coisas. Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Quem não sabia quem era, começou a perguntar: quem é este? E os discípulos de Jesus responderam: este é o profeta, Jesus de Nazaré. Senhor, é para Ele, em último lugar, é para Ele que nós temos que apontar. Tudo o que acontece é para Ele e por meio dEle. Paulo disse aos romanos: porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. Aponte para Cristo. Não aponte uma instituição. Não aponte um grande líder. Não aponte a sua vida. Não aponte para você. Aponte para Jesus. Diga: Ele é o profeta, Jesus de Nazaré. Não somos nós que fizemos grandes coisas. Não somos nós que ressuscitamos a Lázaro, que alimentamos uma multidão de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Não somos nós que curamos leprosos. Não fomos nós que curamos paralíticos, que fizemos cegos enxergar, ou levantamos paralíticos de suas macas. Não fomos nós, é Ele, o profeta Jesus de Nazaré. Não somos nós quem fazemos, é Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem nos dá o Espírito Santo, é Ele quem nos dá a paz, é Ele quem nos fortalece, é Ele, irmãos. Quando Ele entra em Jerusalém, é para que tudo fosse apontado para Ele. Aleluia. Quando Jesus passa por tudo isso aí depois, e é assunto aos céus, o texto diz que Ele senta à direita do Pai, e então tudo é apontado para Ele. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém me ensina a ser humilde. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém me ensina, irmãos, princípios como humildade. Humildade é um princípio básico da nossa caminhada. Essa entrada me ensina que Ele deve governar sobre a minha vida. Não pode ter outro. Quem te governa é Jesus. Sua vida tem que estar nas mãos dEle. Essa entrada me ensina que Ele é que tem que aparecer, Ele é que tem que ser aclamado entre nós. Essa entrada me ensina que tudo na minha vida tem que apontar para Ele, sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé. Enquanto a irmã Márcia vai adorar o Senhor com mais uma canção, vamos orar, amém? Vamos clamar ao Senhor. Feche seus olhos, enquanto os irmãos se preparam aqui. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Aclame ao Senhor nessa noite sobre o seu coração. Talvez você tenha aparecido muito, e está na hora de Jesus aparecer na sua vida. Talvez você tenha entregue o governo da sua vida a tantas coisas, mas a Jesus você ainda não entregou. Ou talvez nós estamos vivendo numa soberba, enquanto deveríamos estar procurando a humildade. Ou talvez estejamos apontando